Olá, amigo! Está começando mais um programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Hoje nós vamos tratar de um tema interessante. Nós vamos falar de instinto, inteligência e evolução. Olá, Cristina, tudo bem? Tudo bem. Um abraço a você aí que nos vê e pense junto conosco para nós dialogarmos. Quando a gente fala de instinto e evolução, nós estamos tratando de um conceito interessante da doutrina espírita, que é a evolução do princípio inteligente, desde as coisas mais simples da natureza, passando pelo mineral, vegetal, animal, até chegar à espécie humana, não é, Jorge? O hominal. É isso mesmo? Isso, hominal. Então, para a gente começar os trabalhos aqui, o que você acha da gente chamar a Marisa Allen? Isso. Porque a Marisa Allen falou sobre esse tema e a gente acompanha agora no Universo Espírita. A sobrevivência do ser humano no planeta foi o grande objetivo por milhares e milhares de anos nos períodos primitivos. E a maior parte dos primeiros pensamentos humanos provavelmente serviu a este fim. Assim também acontece na vida individual. No início, na infância, é o instinto que predomina. Todo ato maquinal, espontâneo, é instintivo e serve à sobrevivência orgânica. Quando a humanidade primitiva pôde começar a pensar em sobreviver, mas além de sobreviver, viver melhor, com mais qualidade, exigiu a busca e o reconhecimento de novas alternativas que viabilizassem a realização de melhores condições de vida. E essa é a função da inteligência, que se revela por atos refletidos, voluntários, premeditados, segundo as circunstâncias. E conforme afirma Kardec, é um atributo exclusivo da alma. Porém, a inteligência não é um dom, não é uma herança, senão herança do próprio espírito, fruto das encarnações anteriores. Inteligência é um processo modificável, desenvolvível ao longo de toda a evolução, pressupondo-se que sempre há um potencial de aprendizagem disponível nas pessoas, independente da idade, do sexo, da raça. Mas é muito comum associarmos também inteligência e desenvolvimento com os objetivos da educação. Mas ampliando-se esse olhar, pode-se considerar o desenvolvimento das potencialidades do ser na existência com vistas ao seu destino transcendente. Favorecer e facilitar o progresso integral do ser, despertando a consciência cósmica a partir da família terrena, esse é um dos objetivos. E assim, considera-se maturidade intelectual o progresso ético, com respeito, compaixão, cuidado por todos os seres vivos, pois somos interexistentes e coexistentes, também com outros seres e outros mundos desse nosso universo. A função da inteligência no mundo é, na realidade, para desenvolver o homem de bem, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem que pratica a lei do amor, justiça e caridade, que faz todo o bem possível, tendo fé em Deus e crença no futuro. A Marisa aí nos deu um quadro completo, né, do entendimento da questão da evolução da inteligência. Agora nós vamos trabalhar os detalhes dessa questão, né? No Livro dos Espíritos, antes dele começar, já na introdução, Kardec, e temos que considerar que esse livro chegou nas livrarias, né, e ele foi uma surpresa. Foi. Né, do que vai tratar, que assunto vai tratar Kardec, como ele conseguiu aquelas informações. Isso tudo mexeu ali com as pessoas interessadas na formação inicial do Espiritismo e levou alguns anos para isso ficar bem estabelecido. Por curiosidade, antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, havia um livro que acabou sendo muito mal visto por causa do seu conteúdo, chamado Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos tratava o relacionamento com os espíritos na base do satanismo, como se espíritos fossem apenas criaturas más
E o livro era muito ruim e abordava isso. Então havia um certo... ficou ruim esse assunto Tentaram até espíritos. mudar o título do livro, né? Aí o Kardec falou, não, mas... Não, então, só que foi interessante porque a sociedade, ele tinha rejeitado, a sociedade parisiense havia rejeitado aquele livro. Aí, passado um tempo, chega o Livro dos Espíritos e não tinha o nome do professor Hippolyte, que era uma pessoa respeitável. Entretanto, quando o primeiro livro chegou, o primeiro livro, quando eles abriram os pacotes, a hora que o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, chegou na livraria Dentu, então, a primeira pessoa que recebeu o livro, um jornalista chamado de Chalard. E esse de Chalard leva o livro e ele vai ler o prefácio, porque começa pelo prefácio. E aí, um pouco de tempo depois, ele publica um artigo dizendo que nunca ele leu um tratado de psicologia, filosofia tão profundos e que acaba dizendo assim, conheça o Espiritismo e ele o fará mais forte, estude o Espiritismo e ele o fará melhor. Então, isso começou a chamar a sociedade para, a sociedade geral, para o livro de Kardec. Eu acho que, além da gente falar a respeito dessa questão do instinto e da inteligência, por que é importante hoje estudar esse assunto, né? Vamos demonstrar. Desde a questão em casa. Qual é a relação que você tem da família com os animais domésticos? Qual a relação que nós temos e a responsabilidade com os animais na natureza? Uhum. Então, se nós partirmos de uma orientação materialista, o animal não tem alma, não tem nenhum destino, senão nos servir como a gente se serve da pedra para construir uma casa, você pode se servir do animal para qualquer utilidade que você queira. Então, nós temos hoje uma orientação materialista na nossa sociedade. E ela fundamenta o materialismo, o estudo universitário. Então, a gente não tem ainda um corpo crítico, claro, que venha da ciência, para estabelecer uma relação ética que tenhamos com os animais. Vocês não concordam? Concorda, Jorge? Com certeza. Então, o Espiritismo ele vai fugir dessa questão e vai propor uma nova visão. Mas ainda nós não temos uma força da proposta espírita na sociedade para poder brigar com a ciência e oferecer uma nova visão. Isso vai ocorrer com o tempo se você permitir o surgimento de uma visão espiritualista. Então, mas Kardec teve o cuidado de colocar o tema Deus como o primeiro tema. E aí ele vai fazer a pergunta, que é Deus, e tem a resposta, não é? Inteligência suprema. Quer dizer, os espíritos que fizeram a codificação dessas leis, eles colocam a palavra inteligência definindo Deus. Depois, eles vão definir os espíritos, nós, né? Com seres inteligentes da criação. Então, a palavra inteligência, que não significa diploma, nem saber fazer conta ou falar bonito, mas é a ação do espírito que se difere da matéria que é inerte, ficou sendo uma palavra que define Deus e define os espíritos. Isso. Então, para situar a nossa discussão, na época de Kardec, e ainda permanece, né, você tinha alguns pressupostos filosóficos que permitiam qualificar o que é inteligência. Sim. Não é? Sim. Então, a orientação materialista, ela vai dizer o seguinte: você nasce e tem um fenômeno biológico. Esse fenômeno biológico ele está relacionado ao funcionamento do corpo. A inteligência seria uma propriedade, né, um efeito do funcionamento da fisiologia, notadamente na questão do sistema nervoso, do funcionamento do cérebro. Uma outra classe de pensadores, vamos imaginar a hipótese panteísta, né? A hipótese panteísta é que a inteligência é propriedade de algo fora da matéria, mas a inteligência seria um pedaço da inteligência universal, o que qualificaria que todas as manifestações inteligentes seriam, na verdade, uma manifestação de Deus. Sim. Né? No passado, um grande filósofo chamado Spinoza adotou essa hipótese. Recentemente, nós temos alguns pensadores. Um deles, nem todo mundo sabe disso, mas o Einstein, ele era panteísta. Ele achava que toda manifestação de ordem e de inteligência seria de Deus. E muitos outros. Né? O Amit Goswami,
hoje um conhecido Sim. pesquisador físico, né? Ele também acredita no panteísmo e ele quer introduzir a hipótese panteísta na ciência, né? O espiritismo, ele vai trabalhar com a terceira hipótese. Não é nem materialista, nem panteísta. A ideia espírita é que existe, como você disse, né, Cristina? Uma inteligência suprema, que é o Criador. Sim. E aí os seres também Os têm seres inteligência. criados são inteligência. Só que o espiritismo ele vai dividir os espíritos em 3 fases evolutivas. Na primeira fase, ele vai se desenvolver de forma natural, né? Sem o uso da sua vontade, não é? Desde o mineral até os animais. Digamos que nesse início, porque Kardec estudou bem o assunto, e há um diferencial na origem do universo à luz do Espiritismo. Os Espíritos disseram que Deus não criou cada ser, né? As árvores, as pessoas e tal. Deus criou 2 elementos, o elemento espiritual do qual se individualizam os espíritos e o elemento material Isso. de onde sai a matéria. E as leis que regem isso. Então, o elemento espiritual, ele vai ter uma evolução nos seres da natureza, depois ele vai ter uma evolução como espírito ou como homem, Sim. e no fim ele vai continuar essa evolução como espírito, ajudando nas questões da criação. Isso. Eu acho que isso precisa ser explicado com um pouquinho mais detalhes. Mas nós vamos ver daqui a pouco. Está chegando o fim desse primeiro bloco. Vamos ter muito ainda para discutir. Vamos fazer uma pausa e voltamos já já. Fique aí. Este é o programa Universo Espírita, pela rede Mundo Maior. No bloco anterior, nós estávamos falando a respeito da evolução do espírito, instinto, né, e inteligência. A respeito da diferença entre instinto e inteligência, na época de Kardec essa questão era fundamental. Na ciência, havia um grupo de cientistas e pensadores que aceitavam o materialismo. E outro grupo que acreditava que o espiritualismo podia estar presente na ciência. Hoje não tem mais isso, então é mais difícil a gente trazer esse debate, porque hoje tem um dogmatismo materialista presente na universidade. Então, o espírita que quer conhecer melhor Kardec precisa levar isso em consideração, né? O espiritismo trata a ciência com um fundamento espiritualista, que hoje na universidade não tem mais, mas no futuro pode voltar, até com a insistência de pesquisadores e estudiosos, né? Então, quando você considera no materialismo o surgimento da inteligência, ela vai surgir como se fosse um desenvolvimento do instinto, né? O instinto é o prenúncio da inteligência, que se torna inteligência depois um ser mais desenvolvido. Quer dizer, eles verificam a evolução das formas físicas pelas espécies, achando que primeiro você tem os instintos, depois eles vão virando inteligência. Isso. Quer dizer, é fruto da matéria, simplesmente. Exatamente. E na época de Kardec havia essa opinião. Os espiritualistas tinham uma opinião diferente, que o instinto ele estaria relacionado à espécie e à fisiologia, e a inteligência seria um atributo da alma, causando essa diferença dos 2 princípios, né? Então, a inteligência, o instinto, ele tem uma força inteligente. Quando você vê um João de Barro fazendo uma casa dele, precisa de inteligência para aquilo, mas a inteligência não é do passarinho. Não. Então, a inteligência seria da espécie. Você falou um passarinho, né? Mas outro dia eu encontrei uns pedaços de aquelas casas, eu vou falar casas, né? De marimbondo, uma coisa maravilhosa. Cada alvéolo daquele é sextavado perfeitamente. E outra coisa, dentro havia que nem apartamentos, assim, tem uma parte vazia e depois tem uma construção, uma parte vazia, uma construção inacreditável, preso num galho de árvore assim para dar sustentação, né? Certo. Quer dizer... Então, a interpretação disso, ela vai depender de qual pressuposto que você adotou. O materialista, ele vai dizer que isso tudo tem que ser fruto do acaso. Que fica bastante difícil, né? Esquisitíssimo você pensar, porque é um dando ao acaso uma inteligência. Exatamente, então aí você subverte o princípio, né? Exato. Inteligência nasce do acaso, né? Fica confuso. Não tem sentido isso. Agora, existe uma outra hipótese que é panteísta,
que diria que todas essas questões vêm de Deus. Sim. Qualquer princípio de inteligência tem como fonte uma unidade, né, inteligente, isso aí seria parte da inteligência. Sim. É uma outra maneira de pensar. A terceira hipótese espírita, que vai dizer o seguinte: existe uma inteligência suprema que é Deus, que ordena o universo e é o fundamento da unidade. Sim. Existe uma diversidade absoluta, que são os seres. E todos os seres, segundo o Espiritismo, são evolutivos. Sim. Isso é importante dizer. Lógico, certeza. todos. Então, o ser nasce bem sim. simples, né, Jorge? Exato, é um processo compulsório, né? A evolução é um processo compulsório. Você pode até estagnar no momento ali por responsabilidade sua, mas aquela lei de progresso, daí, lei do progresso, ela vai se cumprindo paulatinamente, ou a velocidade vai depender do seu comportamento. Isso já no hominal, né? Já na natureza a gente tem essa postura instintiva. O marimbondo vai fazer sempre essa casinha, o João de Barro vai fazer sempre aquela casinha, mas é funcional para aquele momento. Então, a diferença gigantesca é que, enquanto ele é marimbondo, ele faz aquela casinha de marimbondo, né? E o filho dele, etc e tal. Mas este marimbondo de hoje, futuramente, é um outro animal, é um outro animal, é um outro animal, será um ser humano, será um espírito superior. Essa que é a diferença inacreditável. É isso que o Herculano Pires chamava que a ontologia espírita, ou seja, a teoria da evolução dos seres, na visão do espiritismo, é mais audaciosa do que a de Darwin. Com certeza. Justamente porque vai lá do primórdio da criatura até chegar na sua fase hominal. Porque você sempre vai ver a casinha do João de Barro ou a do marimbondo do mesmo jeito, mas quem está fazendo são outros espíritos que estão naquela faixa evolutiva. E aqueles estão progredindo, foram para frente. Isso é uma coisa... Vai ficando no arquivo, né? Se a gente inteligência vai transformar amadurecendo. a nossa vida com esse tipo de informação, nós estamos falando as palavras espíritas e vivendo como materialistas. Agora, existe uma ponderação nessa questão. Quando a gente vai ver aqui em Kardec, ele vai dizer o seguinte: os espiritualistas vão localizar nos seres orgânicos um princípio de inteligência, né? Esse princípio de inteligência, como estamos falando aqui, vão surgir e vão dar características para as espécies. Agora, entre as espécies, tem uma que vai se diferenciar pelo quê? Pelo senso moral. Então, no animal, nós vamos encontrar princípios que vão fazer com que aquela espécie tenha uma vida também social. Então, hoje, esse estudo já está mais aprofundado, né? Você já reconhece nos animais um instinto social, um instinto maternal, várias coisas que são prenúncios do que no homem vai ser fruto da liberdade dele. Às vezes coisas surpreendentes, não é? Isso. Se você pensar com o pensamento materialista, como ele teve essa iniciativa, como o animal decidiu por alguma coisa que para nós espíritas revela que ali tem uma alma que está progredindo. Claro, ele não tem um instinto moral humano, mas, meu Deus do céu, para chegar na fase humana, todos os elementos que um dia chegarão a ser um ser humano estão em processo de desenvolvimento. O interessante, então, a gente vê a evolução do pensamento no decorrer do tempo, né? Antes de Kardec, teve um período inicial do nosso pensamento moderno com o Descartes. E o Descartes, ele não acreditava que os animais tinham alma. Pois é. Então, para ele, a alma estava só presente no homem. E aí cria uma situação interessante assim. Então, como é que a gente vê um comportamento surpreendente no animal de não ser tudo igual? O Descartes nunca teve um cachorro. É claro que tem um motivo para isso. Antes de Descartes, havia um entendimento de que tinha alma no animal, uma alma na planta, né, que permitia que ela tivesse o crescimento e a reprodução. No animal teria a alma vegetativa, que é igual àquela da planta, e uma alma animal, que permitia esse comportamento dele se mover, dele buscar alimento, isso e tudo. E aí no homem teriam 3 almas, seria a alma vegetativa, a alma animal e a alma humana. Então essa divisão entre almas
causava uma confusão, além de que você tinha que aceitar isso, você tinha que aceitar, porque era um conhecimento dogmático, não é, Jorge? Não tinha como Com explicar certeza, não tem isso. explicar como. Aí você aceita e Então. a ideia- incorpora. Aí fica só com o pensamento contínuo mesmo é que você vai chegar numa outra... Mas a evolução do pensamento. Exatamente, que é outra característica. Além da moral, é justamente o pensamento contínuo do ser humano, né, nessa busca de conhecimento, que diferencia ele de uma outra espécie. Ou seja, você tem que fazer uso da razão. Aí o Descartes disse assim, bom, então a razão nós vamos encontrar só no homem. O animal não tem a razão. Aí a justificativa dele hoje fica muito fraca. Ele diz, o animal não tem alma porque ele não tem razão e nem linguagem. Imagina. Que hoje a gente já sabe que que você tem tem a linguagem. linguagem dos animais Isso. apropriada à espécie e E a não que razão ele tenha dele, razão, mas mas ele é. tem uma inteligência limitada que ele é a Isso. questão instintiva, não é isso? Isso, exatamente. Então, o espiritismo, já estamos discutindo aqui. Então- Ele precisa desses pressupostos para a gente entender o que é que diz o espiritismo com relação aos assuntos, não é isso? É, exatamente. O penso logo existo é sinto logo existo. A relação entre o homem e o animal, segundo o espiritismo, é diferente do que seria uma visão materialista, né? Vamos ver a nossa imagem da semana, que vai trazer alguma coisa sobre isso. O que é isso, gente? É a imagem, a nossa imagem do Isso aí dia, é o Kevin Richardson. Ele é um guarda florestal, ele é um lá da África do Sul. Então, é interessante, porque esses animais estão na selva, né? É uma região delimitada, é lógico, mas são leões, são hienas, são panteras, são onças, tigres, certo? Tudo que tem lá, desde que os animais nascem, ainda junto da mãe, nos primeiros dias ele se aproxima. Então, ele vai criando uma relação, vamos falar aqui entre nós, afetuosa, porque é o afeto do ser humano, mas é interessante que o animal ali corresponde. Se ele usa recursos do mar ou não importa isso. Importa que existem filmes onde ele está deitado em cima do leão, rolando, brincando com a leoa dentro do rio, ele abraçando hienas, porque as hienas são muito mais ferozes que os leões. Então, isso é uma coisa interessante, como de alguma maneira ele despertou nesses animais algo, né? O que eu acho que... Seria a prevalecência da inteligência sobre o instinto ali? Não. Então, aí tem várias interpretações. Porque ele domina como ser humano. Na minha opinião, Mas- eu acho que funciona um pouco assim. Existe um estudo hoje mais profundo da relação, por exemplo, do homem com o cachorro. O homem, ele adota o cachorro como se fosse quase que um ser humano ali. Né? Como se fosse um filho a mais na casa. Tem Mas- gente que leva a sério, inclusive. Agora, o cachorro, ele vai trabalhar com seus instintos. Sim, então, claro. na verdade, ele vê como se a matilha dele incluísse aquelas pessoas. Porque seu cachorro pensa que ele é meu dono, né? Isso. Talvez o que a gente pudesse interpretar é que o Kevin, né? O que Kevin ele Richardson. consegue? Ele talvez consiga ser aceito como fazendo parte Se comportar como um animal. daquele bando. Isso, Né? Então, eu o que entendo demonstra é que existe afetividade Exatamente. entre Entre aqueles eles. que são de uma mesma espécie. E claro, a gente chegando lá não daria certo isso, mas como ele já criou desde pequenininhos, isso que me tocou muito. Essa afetividade entre eles está dividida com o homem. Então, não que o leão esteja se comportando Não, como homem. como homem, com Não, moral. ao contrário. Na verdade, o que demonstra é que nas espécies animais há um Isso. relacionamento afetivo. Exatamente. Então, por que isso é importante? O materialista, ele tem que partir de um princípio único. E, normalmente, o princípio ele vai estar na disputa, na concorrência, na disputa, na briga. Tanto que um dos primeiros pensamentos materialistas surgiu com o Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem. Por que isso? Dizendo que o homem se comporta como lobo. Sim. Agora, aqui está quebrando esse paradigma. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque se existe afetividade no animal, então dizer que o homem é o lobo do homem entra em contradição. certeza. É bastante interessante essa questão, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí. O Universo Espírita está de volta. Hoje nosso tema é instinto, inteligência e evolução.
E quando se fala de instinto, inteligência e evolução, nós temos uma famosa frase citada no meio espírita, não é, Jorge? É do Leon Denis, né? Uma frase que, quando o tema é parte dessa questão da evolução, dessa ontogênese espírita, bonita essa expressão, ontogênese espírita, o Leon Denis aparece naquela frase que, na verdade, o pessoal até toma como uma sequência poética e naturalista, né? O Herculano Pires classificou isso, que é a famosa frase em que Leon Denis diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. E o próprio Leon Denis conclui: entre cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos. Isso. Aí como é que a gente pode entender isso no Espiritismo? A ciência hoje já demonstra a evolução das espécies. Então você tem lá a origem de todas as espécies complexas de hoje, elas surgem nas primeiras células, né, que se desenvolveram nos oceanos há muitos bilhões de anos. Mas as células são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitos de partículas, que são feitos de subpartículas. Isso. E nós temos que entender a evolução do espírito em todo esse processo. Agora, como é que o Espiritismo explica essa questão? Ele vai colocar que essa evolução existe e uma outra evolução que está ocorrendo é a evolução num outro mundo. No mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, se aqui nós vamos trocando de corpo, né, vida após vida, no mundo espiritual nós temos um corpo contínuo, que é o corpo espiritual, que é chamado por Kardec de perispírito. E esse perispírito, ele tem um processo evolutivo também da forma, desde a forma mais simples até a mais complexa. Sim, não porque é? o espírito não tem forma. Isso. É o seu corpo perispiritual que vai tendo, ou perispírito que vai tendo na forma o significado, a tradução da evolução do espírito. O grau evolutivo do espírito está na forma que o perispírito tem e estando no perispírito estará no corpo. Então, se alguém que aí nos acompanha vai perguntar, mas então o meu cachorro tem uma alma? Tem. Tem. E enquanto ele está ligado a esse corpo, ele tem a mesma forma animal. Com certeza. Um cachorro tem uma alma com um corpo espiritual, com a forma daquele animal que ele está vivendo ali. E se o seu cachorro pudesse falar, ele falava: como que eu não tenho uma alma? Olha eu aqui eu decidindo as ele coisas. Não fala porque ele não tem razão. Aí você tocou em outro ponto importante. O homem, então, quando ele surge nas primeiras encarnações, aí já no reino hominal, Sim. ele já traz os instintos que ele desenvolveu nas outras espécies inferiores. O que mostra evolução, né? Isso. E aí ele já vai ter um instinto da afetividade, um instinto social. Sim. E uma série de experiências, inúmeras experiências que preparam ele para essa situação. Agora, qual é a novidade quando ele tem a encarnação humana? A novidade é a liberdade. Então essa liberdade vai fazer com que ele não seja mais escravo do instinto. Isso. Mas na medida em que ele desenvolve a inteligência, a vontade e a moral, ele escolhe como quer agir. Exatamente. E isso é que vai dar a segunda fase evolutiva, a evolução da inteligência e da moral. Não é isso? Então nós já citamos aqui a moral, o pensamento, né, o pensamento contínuo e então o livre-arbítrio. Nós já temos aí E a inteligência. Tudo isso é atributo da alma, mas da alma que já entrou na fase do homem. Isso. Que no Livro dos Espíritos, o Kardec, para tentar simplificar um pouco a questão, ele diz assim que do reino mineral, nós vamos trazer a atração. E do reino vegetal, nós vamos trazer a sensação. Para chegar no reino animal, somando isso, e no Livro dos Espíritos ele fala o seguinte, que não existe uma distância assim tão grande da alma do animal para a alma do homem. O DNA humano e o do chimpanzé tem uma diferença de 5%. Ou seja, corpo. O corpo a diferença é pequena. Na alma a diferença é grande. Porque a liberdade a gente só vai encontrar no homem. Agora essa liberdade, ela traz oportunidade e responsabilidade. Então, mas tem uma coisa que precisa ser falada, porque o nosso amigo ali nossa amiga estão pensando. Mas a gente continua tendo instinto. Claro,
Se você não tiver instinto, você morre, tá certo? Alguém passa a mão assim, você já fecha os olhos, tudo. Esse instinto é uma coisa de proteção natural. Da espécie e do corpo. E não é ruim, não. Não é dizer porque desenvolveu inteligência que o instinto tem que ser jogado fora. Não. Ele vai adquirindo outras características, tipo emoções, não é isso? Exatamente. E a inteligência caminhando na frente. É por isso, inclusive, que eu vou fazer um reparo aqui, porque senão a minha frase vai ficar sem sentido. Né? Na verdade, na questão 597 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec que há uma distância entre a alma dos animais e a alma do homem tão grande quanto a alma do homem e a alma de Deus. O corpo é que... Quando eu estava falando dessa diferenciação, foi acompanhando a ontogênese, ou seja, do mineral para o vegetal e tal. Mas, na verdade, há um distanciamento de condição. De condição. Sim, lógico. De condição da alma. Então, o que isso vai demonstrar? Que o mal nos atos do homem, no início da sua evolução, é uma consequência natural da liberdade. Para que não houvesse o mal, também não poderia ter liberdade. Sim. Então, para ter liberdade, você tem que poder escolher. E você pode escolher entre o certo e o errado. O importante dizer é que na evolução do espírito, a fase em que ele age de acordo com o mal é um trecho. E de uma certa Antes disso, maneira... ele obedece a um instinto e depois disso, ele já se tornando um espírito inteligente e com desenvolvimento da moral, ele já vai ser solidário, ele já não vai mais agir com egoísmo e com orgulho. E se a gente quiser ampliar um pouco essa visão, nós podemos pensar que olhar aquele homem primitivo como sendo mau é a mesma coisa que olhar um leão e dizer que ele é mau. Na realidade, exatamente. O homem primitivo só estava sabendo fazer o que ele podia fazer. Nós agora temos um senso moral muito desenvolvido, passamos por essas fases, não é? E nelas a gente não era mau, era simplesmente o que dava. O que vai caracterizar, então, um planeta onde o homem não é mais primitivo e já iniciou a civilização, é que parte dos espíritos, né, que fazem parte da humanidade, já viveram muitas e muitas vidas, desenvolveram a inteligência e uma parte deles desenvolveu também egoísmo e orgulho. E aí, no contato com os espíritos que tiveram ainda poucas vidas, ocorre a discriminação. Isso é que acabou gerando, por exemplo, as castas da Índia, um país, né, com pessoas mais inteligentes discriminar um outro país com espíritos, predominando espíritos com menores condições. Exatamente. E assim por diante. Então, o que é que os espíritos ensinam na doutrina espírita? Que o fundamento do desenvolvimento que nós vamos ter agora mais adequado, que inclui a moral, é a solidariedade. Aquele que sabe mais, respeitar aquele que sabe menos. Então, agora, nós precisamos ter um desenvolvimento conjunto, mas reconhecendo as limitações de cada um. Até porque, né, Jorge, a gente, pelo Espiritismo, sabe que passamos por essas fases. Se hoje eu consigo ser mais solidária, mas eu não fui isso sempre. Eu acho que agora estamos num bom momento para recebermos a ajuda de um nosso quadro Pensamento da Semana. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Do livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. O que a gente tem que perceber aqui? Os espíritos associam a inteligência a algumas outras qualidades. Então, a inteligência para os espíritos não é uma inteligência que domina. É aquela inteligência que ela é tão compreensiva que ela permite que aquele que ele está em contato, que é menos inteligente, se desenvolva, sem se sentir menosprezado, oprimido, dominado. E aí me lembro que a Cristina falou anteriormente sobre a inteligência, não quer dizer o canudo de faculdade, quer dizer nada. Porque a partir do momento que a pessoa se acha inteligente e que essa inteligência diz a ele que ele é melhor que o outro, ele não é tão inteligente assim. Tanto que recentemente, né, não tão recentemente, mas pela história da humanidade, tivemos o entendimento das múltiplas inteligências, não é isso? A emocional e tal. Significa que o processo evolutivo do pensamento humano levou a perceber que inteligência não é fazer conta e falar bonito.
Mas é todo o conjunto de manifestação dos espíritos. O que nós estamos vendo aqui é que os espíritos estão propondo assim uma inteligência pela visão cristã. É óbvio, aqui não somos ingênuos. O materialista ele vai considerar a inteligência associada à dominação. Claro. Nós vamos aí, podemos até citar aí quem gosta de filosofia, nós temos o Nietzsche, que dizia que o homem inteligente é o homem dominador. E ele faz essa leitura olhando para a natureza, imaginando a espécie que domina ou aquele que lidera a espécie. Então ele está trazendo o homem mais à natureza animal, voltando ao nosso assunto. Exato. Quando você vai ver aos olhos de Jesus, Jesus olha os seres como espíritos, né? E com espíritos que vão ter uma carreira evolutiva aí grande. Então, para a visão cristã, né, a inteligência e espírita, a inteligência tem que estar associada à solidariedade. Sim. A inteligência ela está em função da solidariedade. Senão eu estou desenvolvendo um intelectualismo, mas não o que se chamaria de inteligência, que é um conjunto de coisas. Claro que todo mundo tem lados mais desenvolvidos e menos, mas o intelectual, eu conheço, então eu estou no intelectualismo, mas eu ajo de forma incoerente com o que eu falo ou sei. Essa incoerência significa que a minha inteligência no todo não está sendo desenvolvida. Ela está numa parte. Então veja aí que interessante. O instinto, ele tem um processo evolutivo. Tanto que nós vamos ver os seres mais simples com instintos mais simples e seres mais complexos com instintos mais complexos. Sim. É só a gente ver a vida do chimpanzé, hoje melhor estudada na natureza, né? Como eles têm relações sociais complexas, isso. E depois o homem desenvolvendo a sua inteligência, num primeiro momento. Num segundo momento, associando a inteligência à moral. Esse é o processo evolutivo. E para quê? Qual é a finalidade do homem? Para que a gente vai se desenvolver? Né? Isso o Espiritismo também responde. Também responde. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fica aí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Estamos discutindo hoje a respeito da evolução do princípio inteligente. Hoje esse programa está bem voltado para o estudo dos princípios aí do Espiritismo. Isso, né? Um deles é a evolução do instinto, da inteligência, né? Sendo que não é uma evolução do instinto a inteligência, mas o instinto uma característica está relacionada à preservação da espécie da alma, e no homem nós temos a presença das duas questões. Sim. O homem tem instintos porque ele ainda está numa vida animal. Porque ele, como espírito, né, é encarnado, que a gente chama de alma, mas como espírito ele passou por todas as outras fases desenvolvendo o instinto. E as emoções, né? E as condições emoções. Agora emotivas. chega na nossa fase humana, esses instintos estão adaptados à situação que nós vivemos. Aí muita gente faz a seguinte pergunta, né? Eu já ouvi essa pergunta, mas para que tudo isso então? Para que tudo isso? Por que nós vamos lidar com a moral? Para que desenvolver a inteligência? Realmente, se você não estudar mais a fundo a proposta espírita, parece que cria uma dificuldade para a finalidade. Né? Qual o motivo pelo qual passamos por todas as coisas da vida? Isso. Qual a finalidade Qual da é? vida? Né? Qual é? Qual? Espera aí que eu vou procurar aqui. Como nós falamos, o Espiritismo propõe 3 fases evolutivas da alma. A primeira fase, por André Luiz, foi chamada de evolução anímica, e ela vai se dar pelo despertar dos instintos. Vai do mineral até o animal superior. Aí nós temos uma segunda fase evolutiva do homem, que é a evolução intelecto-moral. A evolução intelecto-moral surge da primeira vida humana, que podemos localizar, por exemplo, no nosso planeta, os brucutus lá as primeiras manifestações do homem já nas cavernas, né? Até que ele desenvolva inteligência e moral. Esse desenvolvimento moral vai caminhando para um planeta feliz. Ou seja, o homem domina a questão da solidariedade, consegue ter um relacionamento entre os homens que um auxilia o outro, né? A fraternidade se instala no planeta e aí as questões do mal, a violência ficam isentas. É claro que ao mesmo tempo o homem desenvolveu a tecnologia e sabe se adaptar na relação com a natureza. Com certeza. Essa é a característica de um mundo futuro. Só que a evolução não para aí.
Porque depois que o homem domina a vida na matéria, continua uma evolução no mundo espiritual. E aí a evolução no mundo espiritual, o ser passa a ser um auxiliar de Deus na harmonia do universo. E aí ele vai ter muitas funções. Podemos citar aqui que uma das funções mais importantes, e ainda por incrível que pareça, no início da evolução do espírito, como co-criador, como participante da criação do universo, é o que popularmente se chama anjo da guarda, né? Precisa ter evoluído muito para ser um anjo de guarda meu, o seu também? Porque ele vai dar muito trabalho, né? Dá trabalho, né? Porque dá um trabalhinho, E saber não interferir. Olha respeitar que o coisa! Vendo a gente teimar, insistir no erro, equivocar-se, ter paciência, né? ter paciência, arranjar recursos para que a gente, quem sabe, possa enxergar. A gente não enxerga, ele não interfere. É lindo isso. Existe a característica de afastar do mal. Porque assim, o que significa afastar do mal? Afastar do mal que o indivíduo não consegue resolver. Claro. Deus não permite que um indivíduo que ainda não tem habilidade para lidar com uma situação vá vivenciá-la. Não tem cabimento. As dificuldades que nós vivenciamos estão de acordo com o quanto podemos resolvê-las. Né? Parece um pouco maluco, mas o homem deveria pensar assim: se eu estou enfrentando dificuldades, é porque estou em condições e tenho recursos para conseguir enfrentá-las. Isso que é. Quem está nos ouvindo aí pode tomar isso como sendo um ensinamento importante espírita, não é? Eu acho que esse ensinamento, presta bem atenção nele. Nós estamos falando então agora, nesse período, lei da evolução. A evolução das formas, depois a evolução moral. Nós estamos nesse processo de evolução moral. Então, as dificuldades, elas não são porque você cometeu um erro no passado. Elas são oportunidades de se desenvolver. Todo problema e toda dificuldade que alguém enfrenta significa eu estou apto a encarar isso e a encontrar um caminho melhor. Se a solução que você deu não foi aquela, né? Depois você vai ver isso só depois. Não importa, está aprendendo. Então eu acho que é como se Deus dissesse assim: você está apto para enfrentar isto. Portanto, isto está na sua vida. E a vida nossa aqui não é aleatória. Não. Percebemos então que tem um contingente gigantesco de espíritos que estão auxiliando a natureza a ser harmônica. E na vida humana, no cotidiano, cada um tem um espírito protetor. Cada espécie tem um contingente de espíritos auxiliando no processo dela. E assim por diante. Toda a natureza, ela é coordenada por Deus, comunidade, e pelos espíritos que o auxiliam. Podemos dizer então que não é evolução só neste mundo. Há evolução também no mundo espiritual. Sim. Acho que nós estamos no momento adequado para o nosso quadro Universo Espírita Recomenda. Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, é o 10º livro da série do André Luiz, foi publicado originalmente em 1960, a psicografia é do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Esse é um livro que traz informações surpreendentes. Ele não foi bem interpretado ainda, tem muito ainda o que se estudar. Se você lê que é um livro que estuda a evolução filogenética do ser, o pessoal já pula, né? Isso mesmo. É complicado. Será isso, filogenética é um termo para hipóteses de relações evolutivas. Foi proposta por um alemão, o Willy Hennig, em 1951. Isso mesmo. Que chique é essa. E o André Luiz vai desenvolver isso em duas partes, de 20 capítulos cada, e que ele vai tratando de vários assuntos ligados à evolução. É interessante, 2 médiuns, né? Um capítulo, outro capítulo. Isso é muito importante dizer. É muito importante. Né? O livro ele foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo. Chico Xavier e pelo Valdo. O livro, para quem lê, ele demonstra uma coerência muito grande nos assuntos. Mas o livro foi escrito assim: o Chico Xavier estava numa cidade, psicografando no grupo dele. Isso. Só os capítulos pares. Os capítulos pares. Na semana seguinte, ele estava sendo psicografado o capítulo ímpar pelo Valdo Vieira em outra cidade, sem que houvesse contato. Sim. E que um conhecesse o conteúdo do livro do outro. Até um grande trabalho para se encontrar o estilo,
Porque é o mesmo espírito através de dois médiuns e a gente, quando lê, percebe o médium O André Luiz ali atuando. e o médium, o É, outro porque é o médium... mesmo espírito, Você dois vê médiums, né? o André Luiz com o Chico tem um estilo, o André Luiz com o Valdo tem outro estilo. É muito interessante. O que vai demonstrar esse livro para nós? Ele vai demonstrar que toda essa formação que a gente vê do nosso planeta, o surgimento das espécies, o desenvolvimento mineral até, o surgimento do homem, tudo isso não é aleatório, como o materialista pode imaginar. Mas você tem todo um outro mundo, que é o mundo espiritual, onde essas três classes de seres estão se relacionando. Vou explicar. As três classes de seres são assim: os seres ainda que não têm ainda consciência de si mesmo, os animais, vegetais, minerais, estão aqui, sendo coordenados pelos espíritos superiores. Chega o homem com liberdade, né? E ele fica aqui na vida, morre e vai para o mundo espiritual. Lá ele não vê toda essa engrenagem. Não. Ele está ali ainda focado no seu próprio desenvolvimento. Mas sem que isso seja percebido, podemos imaginar como se fosse um palco assim, né? Como se você tivesse ali os atores fazendo e por trás tem as câmeras ali, uma peça filmada, uma peça filmada, teria os diretores, teria as câmeras, tem contra-regra, teria toda uma questão que não se vê. Então os espíritos superiores ali estão como se fosse todo esse grupo de pessoas, que eu acho que na verdade é o que está acontecendo aqui, né? É, tipo contra-regra Quem gesticulando está para chamar assistindo, outro quadro. Tem está isso. vendo a gente conversando aqui e não está vendo que por trás no nosso estúdio aqui tem um grupo enorme de pessoas se dedicando para que tudo isso dê certo. Essa é a figura do nosso mundo e o outro mundo, que é o mundo espiritual, né? Nós temos aí uma sugestão de um segundo livro, né? Vamos lá. Então, São esse 20 segundo casos. livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, o autor é Ian Stevenson. Este é um livro que eu recomendo a todos, porque o Ian Stevenson não é espírita. Essa capa que vocês estão vendo, ela é uma capa antiga, agora ele tem uma edição nova, mas a pesquisa deste indivíduo, no sentido de provar que aquele caso, aquela criança que recorda, aquela pessoa adulta que recorda, então ele vai vendo, se for isso não é reencarnação, mas não é isso, se for aquilo não é reencarnação. Então é uma pesquisa científica e para nós espíritas tem um sentido grande, no sentido de que é através da reencarnação que a gente evolui. E quando ele prova que a reencarnação existe, ele está fazendo aquilo que Kardec sugeriu. Cada ensinamento deverá ser examinado, confirmado, comprovado, na medida em que você confirma, comprova, você tem a certeza de que aquilo existe. O que é interessante que o Espiritismo traz, né? Que novidade que o Espiritismo traz? Eu acho que é uma novidade de grande esperança. Primeiro, todo mundo vai evoluir, não importa quanto tempo leve. Segundo, as reencarnações realmente no começo, estamos até vivendo o começo aqui nesse mundo, traz sofrimento. Nós vamos enfrentar o egoísmo, o orgulho, a dificuldade, e essa fase é uma fase de esclarecimento. Na medida em que a gente se evoluir moralmente, nós vamos passar a ter uma vida mais feliz. No final, nas reencarnações mais finais, vai ser num planeta onde não tem mais sofrimento, não tem mais nada disso. Só que aí não acaba, porque depois a gente não vai precisar mais reencarnar. Mas nós não vamos ficar sem fazer nada. Nós temos aí os outros espíritos que estão no seu início que vão receber a nossa ajuda, né? Então, futuramente, todos nós vamos passar pela experiência de ser um espírito, né, anjo da guarda. Mais evoluído. Mais evoluído. Um pouquinho melhor do que agora. Não é isso? Mas O anjo da guarda. Hoje estamos chegando ao fim de mais um programa Universo Espírita, Pensar e Viver com Liberdade. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Leve as nossas discussões para os seus grupos, para a sua família. E se quiser participar, pode nos dar uma sugestão, fazer uma crítica, escrevendo e mandando um e-mail para universoespírita@redemundomaior.com.br. Nós vamos ler atentamente o seu recado. Semana que vem teremos um novo encontro. Até lá!